Então, questão 62 agora, pessoal. Vamos lá. Determine o raio de curvatura em centímetros de um espelho esférico que obedece às condições da nitidez de Gauss e que conjuga de determinado objeto uma imagem invertida, real, de tamanho igual a 1/3 do tamanho do objeto. Então a imagem tem 1/3 do tamanho do objeto, é menor que o objeto. E situada sobre o eixo principal desse espelho. Sabe-se que distância entre a imagem e o objeto é de 80 centímetros. Então, ó, a imagem é menor, ele já falou que a imagem é invertida, então ela é real. E isso já dá de cara para a gente a condição do seguinte: o espelho esférico é côncavo. É o côncavo. Beleza? Inclusive, só fazer uma observação. Quando o examinador vai falar que a imagem é real, ele tem dois jeitos de falar que a imagem é real. Ou ele fala é real, ou ele fala que a imagem é real sem falar que ela é real. Ele pergunta como? Aí você fala assim, ou ele fala que a imagem é invertida, ou ele fala que a imagem é projetada. É muito comum eles falarem a palavrinha, usar a palavrinha projetada e a molecada se perde, né, meu? Tipo, o que é projetado? Projetou a imagem é real. Projetou é jogar na parede, tipo, jogar a imagem projetada em algum lugar, igual o datashow. Beleza? Então aqui a gente botou um aumentozinho linear aqui, a imagem é real, então P' tem que ser expresso por um valor positivo, consequentemente o I vai ter que ser expresso por um valor negativo. Fazendo aqui, como ele falou que valem as equações da nitidez de Gauss, né, a relação da nitidez de Gauss, fizemos aqui uma regrinha de 3, que você conhece. O I tem que ser um valor negativo, por isso ficou menos 1/3 de O sobre O, simplificou o O, né? Então, menos 1/3 é igual a menos P' sobre P. Ou seja, a relação entre P e P', que é a distância do objeto e a distância da imagem ao espelho, vale P igual a 3P'. Aproveitar para dar mais uma dica para a galera. Lógico. Sabe como que é o jeito, em português, ler o que está escrito aqui? Quanto maior a altura, porque isso tem uma fração, né? Aliás, duas frações, óbvio. Mas isso é uma fração, então quanto maior a altura, maior a distância. Porque da igualdade para a esquerda, a gente está lendo a altura. Da igualdade para a direita, nós estamos falando de distância. Então, como tudo na óptica geométrica, basicamente, é comparação de ângulo, comparação de triângulos, é que você tem, ó, a altura está para comprimento. Quanto maior for a imagem, maior a distância dela. Quanto maior for o objeto, caso contrário, maior o tamanho dele. Que é o caso aqui, né? Ó. Olha o texto aqui. A imagem tem 1/3 do tamanho do objeto. Então, a distância dela é 1/3 da distância do objeto. Tanto que deu aqui, né? Ó, a posição do objeto é 3 vezes maior que a posição da imagem. É um jeito bacana de associar isso, não ficar guardando forma. Outra maneira que habitualmente a gente comenta isso com os nossos alunos é o fato de se a imagem é invertida, faz uma analogia ao plano cartesiano, né? Y, X. Se a imagem é invertida, ela vai estar assim, para o Y tem um valor negativo. Então, então a imagem está invertida, então o Izinho, que é o tamanho da imagem, pode ser expresso por valor negativo. Vai rolar uma aula que a gente vai estar aqui resolvendo para me dar um UFC. Ainda vai acabar em nocaute essa parada aqui. Seguinte, fazendo aqui a equaçãozinha aqui, ó, vem pra cá, daqui, ó, a gente viu que tem uma diferença aqui ele mencionou que tem uma diferença na última linha aqui, ó, sabe que a distância entre a imagem e o objeto é de 80 centímetros. Pelo desenho, você está vendo aqui que você tem o P e aqui você tem o P'. A imagem ficou real e invertida, então só pode estar com o objeto antes de chegar ao centro de curvatura, né? Então, como ele mencionou que isso aqui, ó, esse pedacinho entre o O e o I aqui pra gente, ó, que é o P menos o P', vale 80 centímetros. Foi essa expressão que a gente colocou aqui, ó. P menos P' igual a 80 centímetros. Quem é o P? 3P'. Substituindo, a gente acha que P' valendo 40 centímetros. Jogando novamente na equação uma das condições de nitidez de Gauss, que é a equação do Gauss, lembrando que o foco é metade do raio de curvatura, né? Metade do centro de curvatura, da distância do centro de curvatura de um espelho. Então, ao invés de colocar 1 sobre F, foco, ou só voltar aqui, foco, a gente já coloca aqui direto raio sobre 2. Então, o raio sobre 2 faz produto pela soma, raio sobre 2, produto entre a distância do objeto e a imagem, a distância da imagem ao espelho, pela soma da distância do objeto ao espelho e a imagem ao espelho. Substituir os valores, acha direto o raio 60 centímetros. Pode ver que tem um valor positivo, porque o foco é positivo, porque o espelho é côncavo. E o foco, portanto, real. Exatamente. Beleza, gente?